Fala galera, professor Thiago Martins na área, vamos dar continuidade ao nosso bloco de matemática básica. Hoje o assunto que nós vamos tratar é o quê? Juros, no caso juros simples ou juros composto. O que vem a ser juros? Bem, juros é o quê? Geralmente vamos tratar em algo mais palpável. Pega um dinheirinho, vou pagar esse dinheirinho para alguém, aí o cara fala, ó, te cobra um jurinho. Beleza, só que nessa brincadeira, aí o que acontece? O juro geralmente é o quê? Ele vai ser mensal, anual. Aí você pega 100 reais, paga um jurinho de 10 reais, vou nem falar em porcentagem, 10 reais, então eu vou pagar 110 no final das contas. E assim vai. Beleza, só que os juros, eles são divididos em simples e composto, como eu acabei de falar. Mas vamos pegar um exemplo e começar a tratar esse exemplo. Maria pegou emprestado com sua mãe 200 reais para pagar a uma taxa de 10% ao mês, isso é porque é mãe, em um sistema de juros simples. Mas se tratando desse sistema aqui, foi até bom o exercício estar tratando isso aqui também. Isso aqui é um jurozinho só que a mãe, a avó, seu pai vai cobrar. Porque no sistema financeiro, na vida real, digamos assim, o juros simples ele nem é aplicado. Ele nem é aplicado. Porque ninguém vai fazer isso, mas a gente vai ver o porquê agorinha. Portanto, qual o valor que Maria irá pagar após 4 meses? Então funciona da seguinte maneira, vamos entender isso daqui. Nós temos essa taxa de juro aqui, que é chamada taxa de juro, que o quê? 10% ao mês. Cada mês vai cobrar 10%, é isso que está falando no exercício. Então ela tem o seguinte, ela tem 200 reais ela pegou. Então no primeiro mês vai ser cobrado 10% do valor que ela pegou. Então seria aquele esqueminha que nós vimos na aula passada de porcentagem. 10% de 200. Aí nós sabemos o quê? Vamos cortar aqui logo, corta, 2 vezes 10, 20. Beleza, 20 reais. Aí isso aqui é o primeiro mês. No segundo mês, ela vai ter essa mesma situação, 10% de 200 e assim sucessivamente. Por quê então? E no terceiro mês? Ela vai perder 10% de 200, que vai dar 20 também. No quarto mês, 10% de 200, que dá 20. Aí a gente sabe que no primeiro mês foi 20, no outro mais 20, no outro mais 20, no outro mais 20. Então 20 vezes 4. Aí dá o quê? 20, vamos pegar aqui, ó. Reticências do terceiro e do quarto mês. Então seria o 20 vezes o 4, beleza, 80 reais de juro. Se ela pegou os 200, no final das contas ela vai pagar os 280. 200 do capital que ela pegou, 80 do que rendeu de juro. É basicamente isso que rola. Só que nós estamos trabalhando, eu peguei um exemplo bem simplório, eu coloquei 4 meses aqui, coloquei um valorzinho ali, bem exato, bem tranquilo. Então, para vocês entenderem o quê? Geralmente, juros, o cara vai financiar algo, ele não financia em 3 meses, em 4 meses. Financia em 120 meses, 360 meses e assim sucessivamente. Então, a gente trabalha o quê? Vai fazer isso tudo, multiplica ali, professor? Se tratando do juros simples, pode até fazer desse jeito aqui, mas não é o certo. Na minha opinião, isso aqui não é o certo. Está errado? Não. Não está errado. Mas não é a maneira correta da gente tratar juro. Por quê? Porque nessa situação eu pedi qual é o valor que ele vai receber. Fui bem assim, bem direto. Eu peguei, o cara pega tanto, uma taxa de tanto, e vai pagar quanto no final? Ou seja, quanto que ele vai pagar de juro? Mas o exercício pode pedir assim, ó, sabendo que ele pagou tanto de juro, qual que vai ser o capital? Qual que vai ser a taxa que foi aplicada esse dinheiro? Aí por aqui o cara fica, vamos dizer assim, embananado no trem. Vocês concordam? Então vamos tratar isso de forma teórica, de forma prática mesmo. Então a gente vai utilizar uma formulazinha. A formulazinha de juros simples, ela é essa daqui, ó. J-CIT. Aí a gente lembra assim, ó, o João na CIT. O João na cidade. João na CIT. É a fórmula de juros simples. Beleza, só que esse João na CIT, cada valorzinho, cada letrinha tem sua nomenclatura. O nosso J vai ser o juro. É os juros que rendeu. O capital é o que ele pegou emprestado, o que ele aplicou, geralmente nos exercícios. O I, ele é a taxa de juros. E o T é o tempo que ficou aplicado aquilo ali, que vai render aquilo ali, tal. Então vocês concordam que nós temos 4 incógnitas, onde se eu te der 3 delas, você encontrar outra. Então o exercício pode pedir o tempo que ficou aplicado para render isso tudo? Pode, desde que ele te dê as outras incógnitas. Então, que fique claro, juro simples, a gente vai trabalhar com essa forma.
E dentro dessa fórmula, nós temos algo que a gente chama assim de montante, mas na verdade não é nenhuma fórmula, que é montante é igual ao capital mais o juro. Essa fórmula serve para qualquer um. Qualquer um, como assim, professor? Depois de aplicado tudo, montante vai ser sempre isso, capital mais juro, certo? Ah, lá em juro composto, a gente vai trabalhar, vai ver que já vai achar direto. Mas então, nessa situação, eu achei o juro, vamos supor que eu achei, na nossa situação ali, eu achei R$80 de juro. Ela pegou 200 mais os 80, ficou com 280. É bem óbvio, isso aqui é bem tranquilo, mas a gente trabalhando com esse tipo de fórmula aqui na cabeça, fica claro, às vezes, para desenrolar algum exercício. Às vezes ele me deixa faltando duas incógnitas aqui, mas se eu substituir aqui eu consigo resolver. Ah, por sistema? Não, por equaçãozinha mesmo. Então daquele jeito ali a gente só resolve um certo tipo de exercício. Com a fórmula, se tratando de juros simples, a gente resolve qualquer exercício. Mas agora na aplicação da fórmula, vamos pegar o nosso mesmo exemplo lá da Maria e aplicar ele aqui na fórmula, só para ficar claro. Então falou o quê? Ele quer saber qual é o valor que ela vai pagar após esses 4 meses. Ela quer saber o meu juro, então tá aqui, ó. Quer saber o meu juro, o capital que ela aplicou foi R$200, vezes a taxa, você pode escrevê-la ou em decimal ou em porcentagem, 10%. Agora, ele quer saber o quê? Qual foi o tempo? Ela ficou com esse dinheiro por 4 meses. Agora, se eu vier aqui e fizesse aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 40 vezes, 4 vezes 10, 40, 40 vezes 2, 80, nós já sabíamos ali, tal. Beleza, então R$80 foi o juro, o montante vai ser o capital que ela pegou, mais esses R$80, então ela vai pagar os R$280. Fechou, tranquilo. Então, pela fórmula, nós descobrimos o mesmo valor, lógico, mas como eu falei, eu pedi o juro, se eu tivesse pedido a taxa, se eu tivesse pedido o capital. Agora, nesse exercício, em qualquer exercício se tratando de juro, na verdade, a gente vai ter que ficar atento só nesse detalhe aqui, ó. Eu quero que vocês fiquem atentos nesses detalhes aqui, ó. Vou circular mesmo aqui, bagunçar aqui a cabeça, para vocês ficarem atentos nisso aqui. Como assim, professor? Taxa de juro e o tempo para pagar. Tem que estar falando a mesma língua. Entendi nada, professor. Tem que estar na mesma unidade. Vamos só recapitular. O exercício falou que ela vai pagar 10%. 10%, aí estava com essa nomenclatura aqui, ó. Ao mês. E vai pagar por 4 meses. Tá tudo em meses? Tá na mesma taxa? Tá. Caso não tivesse, vamos supor que pode vir a taxa assim, ó, 36% ao ano. Vai pagar por 4 meses. Ele vai pagar os mesmos 36? É justo o cara usar o trem por 4 meses só e pagar pelo ano todo? Não. Não é justo, já para começar por aí. Então, a gente não pode trabalhar as taxas que estejam falando mesmo. Então, primeira coisa, antes de jogar na fórmula, é a gente observar a taxa e o tempo se estão na mesma unidade. Qual delas, professor? Tanto faz, desde que estejam na mesma. Quer transformar tudo ao mês, quer transformar tudo ao ano? Se tratando desse exemplo que eu dei de 36% ao ano, não é muito mais fácil pegar isso aqui e transformar em meses? Isso aqui é a mesma coisa de quantos meses? 36% ao ano? Basta o seu ano, tem quantos meses? 12? Pega isso aqui e divide por 12, vai me dar 3% ao mês. É a mesma coisa? É, paga 3 em janeiro, 3 em fevereiro, março, abril, soma tudo no final do ano, você não vai pagar os mesmos 36. É isso. Então fique atentos a esse detalhe. A única coisa que eu preciso de vocês é isso, que a taxa e o tempo estejam na mesma unidade. Se tratando de juros simples, juros compostos, tudo tem que estar falando na mesma unidade. Pelo amor de Deus, fiquem atentos a esse detalhe. Certinho? Então, juros simples, basicamente, é isso daqui. Como eu falei agorinha, é um juro de mãe mesmo, de pai, mãe, que é bem tranquilo, não existe na vida real. Vamos entrar no juro composto e falar um pouquinho por que eu falei isso, que é juro de pai e mãe. Juro composto, ele é trabalhado dessa seguinte forma. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado ao tempo. Então, esse elevado aqui, a gente fala exponencial, esse tempo no exponencial, ele faz com que o meu valor cresça assim, como a gente fala na matemática, exponencialmente mesmo, cresce muito rápido. Ou seja, isso aqui é o que nós chamamos de juro sobre juro. Isso aqui que é o juro trabalhado por bancos na vida real. Por que que ele não é usado o juro simples? Porque o juro simples, você viu lá? Nós pegamos 200, aplicou aquele dinheirinho, aí aplicou aquele dinheirinho, só que o valor que todo mês era igual. No composto não.
No composto a gente faz o seguinte, é como se eu tivesse assim, ó, R$200, vou aplicar 10%. Vai me dar quanto? 10% de 200 dá 20. Então, nesse primeiro mês, peguei R$20 de juro. No segundo mês, eu não tenho mais R$200 para ser cobrado de mim. Eles vão cobrar os 200 que eu devia mais os 20. Vai ser 10% em cima de 220, que aí já vai me dar 22. No terceiro mês, vai ser os 200 iniciais, mais os 20 do primeiro mês, mais os 22 do segundo. No terceiro mês, isso aqui seria o primeiro mês, o segundo mês. No terceiro mês, já ia para em cima de R$242. Uai, professor, e aí? Aí já vai pagar R$24,20. Em 3 meses o trem já foi desse jeito. Imagina se tratando de financiamentos, igual nós falamos, 10 anos para pagar, 30 anos para pagar, 120 meses. Ou seja, então o juro composto ele cresce muito rápido. Então, juro sobre juro. Então, a cada mês eu aplico um juro sobre juro. Então, aquela questãozinha de fazer, vou fazer um mês e multiplico pelo 4, por 5 meses, não funciona, não rola. Então, a gente tem que trabalhar o juro composto realmente pela fórmula. E a fórmula é as mesmas nomenclaturas de juros simples. O único detalhe é que a gente tem esse 1 mais I. Lembrando que esse I é a taxa de juros, você vai trabalhar ela para ficar mais fácil, em exponencial. Fica mais fácil. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Sidnelson investiu R$500 em um sistema de juro composto. Então, o exercício ele vai me falar qual é o sistema que nós estamos trabalhando. Se é um sistema de juro composto, a taxa que ele pagou, que ele pegou emprestado, é de 10% ao mês. Já observa isso. Por 3 meses para pagar. Perfeito, estão falando a mesma língua, ao mês em meses, fechou. Portanto, qual será o montante que Sidnelson irá receber? Então vem comigo, vamos jogar aqui na formulazinha, ó. Montante é igual a capital, 1 mais I elevado ao tempo. Vamos colocar cada qual no seu lugar. Portanto, qual o montante que ele vai receber? Não sei. O capital que ele investiu, R$500, vezes, aí tá aqui o detalhe. Ele falou que é 10% ao mês. 10% é a mesma coisa que 0,1. Então vai ficar 1 mais 0,1. Então nós temos 1 mais 0,1 vai dar 1,1. Certinho? Então aqui vai ficar 1,1 elevado ao tempo para pagar. Qual era o tempo? O tempo foi em 3 meses. Então nós temos 1,1 elevado ao cubo. Primeira coisa que nós temos que resolver é esse exponencial aqui. Portanto, vai ficar o quê? Montante é igual a 500, que multiplica. Agora, 1,1, para ficar mais fácil, nós vamos trabalhar o seguinte. Geralmente, se for algo muito grande, se esse exponencial for muito grande, acima de 5, 6, geralmente os exercícios te dão, adote tal valor. Porque fica desnecessário você fazer conta. Porque o que é 1,1 ao cubo? É 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Então, 1,1 vezes 1,1, se a gente fizesse por parte, nós vamos ter que isso aqui é igual a 1,33. E geralmente esse exercício vai te dar. Se for acima de 4, 5. Agora, 500 vezes 1,33. Então, o nosso montante vai ser igual ao quê? 500. Se fosse 1.000, daria 1.333. Metade dos 1.000, 665. Beleza. O que é isso aqui? Se tratando de juro composto, isso aqui já está tudo embutido. Quer dizer que o cara pôs 500, vai pegar 665. Então fica até fácil. Qual foi o juro que rendeu? A pergunta falou qual era o montante, tá pronto. Mas o juro, então, é a diferença. Se ele pôs 500 pegando 665, deu o quê? Deu R$165 de juro para ele. Em 3 meses rendeu R$165, com a taxa de 10%. Então, com isso, nós concluímos o nosso juros, só que lembrando o quê? A única coisa que eu preciso, basicamente, você lembre que sempre unidade de tempo e a unidade da taxa tem que estar falando a mesma língua, tem que estar na mesma unidade. Eu estou falando isso, não é à toa. Os exercícios gostam muito de cobrar isso aqui no diretão para o aluno jogar e errar. Então, fiquem atentos a isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E tamo junto, meu guerreiro. Até a sua aprovação.